Sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje nós vamos resolver as questões de raciocínio lógico matemático da prova do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Essa prova foi no último final de semana, dia 28/5, e hoje a gente resolve a prova de assistente administrativo, nível médio. Nesse vídeo a gente vai usar o caderno tipo 4, caderno azul. A prova foi organizada pelo Instituto Consulplan. Vamos então para as questões de raciocínio lógico matemático. Foram 5 questões só na prova, da questão 11 à questão 15. Vamos começar aqui com a 11. Reginaldo é assistente administrativo no CRF-MG e foi transferido para um novo setor responsável pela confecção e entrega das carteiras dos membros inscritos no conselho. Então, CRF é o Conselho de Farmácia, ele entrega as carteirinhas dos farmacêuticos. Ao chegar ao setor, encontrou um estoque com 280 carteiras a serem entregues e foi informado de que são confeccionadas 12 novas carteiras por dia. Assim, ao conversar com o responsável pelo setor, ele se comprometeu a zerar o estoque de carteiras, pois afirmou ser capaz de entregar 18 unidades por dia. De acordo com essa situação, considerando-se o estoque inicial de 280 carteiras, aqui ele repetiu, 280, no primeiro dia de trabalho em que Reginaldo entregou a quantidade de carteiras combinadas com o responsável, o número mínimo de dias de trabalho necessários para que ele zere o estoque será. Então vamos aqui para as informações importantes. O que a gente tem de importante? Lá tem um estoque de 280 carteiras e ele quer zerar o estoque. Só que a cada dia são feitas 12 novas carteiras e ele disse que consegue entregar 18 por dia. Por dia aqui é importante. Tudo aqui é por dia até agora, né? Então, considerando 280 no primeiro dia e considerando que ele está conseguindo, entregar, qual que vai ser o número de dias que ele vai precisar, número mínimo de dias que ele vai precisar para zerar o estoque igual ele prometeu. Então, vamos tentar colocar isso numa continha. Ele quer que fique igual a zero. No final das contas, ele quer zerar o estoque. Então, vou colocar zero igual. E aí ele tem 280 carteiras. Então, 280 já está lá no estoque. Por dia, são confeccionadas 12 novas carteiras. Então, eu vou colocar mais 12. Vou colocar D em vez de X só para variar. Vou pôr 12D. Porque vai chegar a 12 novas carteiras todo dia. E menos 18, porque ele consegue entregar 18 todo dia. E aí a gente tem que conseguir fazer essa continha. Esse D aqui é de dia. É 18 por dia, 12 por dia. Então eu coloquei mais 12 porque são feitas 12 novas e menos 18 porque ele consegue entregar 18. 280 era o estoque inicial, igualado tudo a zero porque ele quer zerar o estoque. E aí aqui a gente começa as continhas. A gente pode passar o 280 para o outro lado, mas ele vai ficar negativo, Não é uma boa ideia. Vamos tentar de outro jeito aqui, só para a gente não ter que trabalhar com negativo. Vou colocar 0 igual 280 mais 12D menos 18D vai dar menos 6D. Aí agora eu tenho um negativo aqui. Vou jogar para o outro lado, vai ficar positivo. É só um jeito de conversar, Na matemática a gente sabe que não é bem assim que funciona. Mas vamos passar para lá, vai ficar 6D, como passou para o outro lado, troca o sinal, igual a 280. D igual a 280 dividido por 6. Aqui a gente pode tentar simplificar. Vamos começar por 2. 280 por 2 é 140. E 6 por 2 é 3. Então, D igual a 140 por 3. 140 não é divisível por 3. Não vai dar um número exato, porque a soma não dá um número divisível por 3. É 1 mais 4 mais 0, que é igual a 5. Então, não dá para dividir por 3
exatamente. Então, já vou montar aqui o 140 dividindo por 3 e fazer a divisão. 14 por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. 14 menos 12, 2. Baixa o 0. 20 por 3, 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2. Eu baixaria outro 0, coloco uma vírgula aqui. E pelo visto isso aqui vai ser uma dízima. Vai dar 46,666 infinito. Só que a gente volta para a pergunta e a gente lembra que ele quer uma coisa aproximada. Aqui, ó, o número mínimo de dias de trabalho. Onde falava que era aproximado? Acho que tinha um... É o número mínimo de dias. A gente vai aproximar porque se passar algumas horas, foi a ideia que ficou, né, na minha cabeça de aproximado. Se passar algumas horas, a gente vai contar como mais um dia inteiro, que é o número mínimo de dias. Então aqui a gente chegou à conclusão que ia precisar de 46 dias mais 0,666 dias. Então o número mínimo de dias a gente vai arredondar aqui para 47. E aí a nossa resposta já vai estar pronta aqui, vai dar a letra C, o gabarito aqui da questão 11. Vamos para a próxima questão. Eu vou pular a 12, que a 12 é a mais complicadinha aqui dessa prova. Então eu vou passar para a 13, vou fazer a 14 e a 15 e a 12 eu vou deixar por último. Então vamos para a 13. No CRF-MG trabalham 5 assistentes que são capazes de realizar 16 inscrições no prazo de 4 dias. Assim, para que um total de 256 inscrições sejam realizadas por apenas 4 desses assistentes, o número de dias necessários está compreendido entre. Aí ele deixou um intervalo, em cada letra ele deixou um intervalo, ele não colocou a quantidade exata. Essa questão é uma questão de regras de 3 composta. A gente tem 3 medidas aqui, 3 variáveis, e a gente tem que analisar se elas são inversamente ou diretamente proporcionais antes de começar a fazer as contas. Então aqui, ó, assistente administrativo, vou colocar aqui é P de pessoas. 4 dias, eu vou colocar D de dias, e inscrições, eu vou colocar I de inscrições. Então ele tem 5 pessoas que conseguem fazer 16 inscrições num prazo de 4 dias. Então a gente tem 5, 4 e 16. Aí agora vem a questão. Para fazer um total de 256 inscrições, então vou pôr aqui debaixo do I, 256, utilizando só 4 pessoas, então aqui 4. O número de dias, aí no número de dias eu vou colocar o X, que é o que ele está perguntando. Aí a gente ficou com essas frações, 5 por 4, 4 por x, 16 por 256. Então agora a gente separa o que tem x do que não tem x e já classifica se é inversamente ou diretamente proporcional. Eu vou começar aqui com as pessoas. A gente vai fazer essa análise em relação à parte que está com x. Então eu vou com os funcionários. Os funcionários aqui diminuíram. Se os funcionários diminuem, a quantidade de dias diminui? Não. Se os funcionários diminuem, eles vão gastar mais dias para fazer. Então, a parte de funcionários é inversamente proporcional. Então, por isso, a gente vai ter que inverter a ordem dos números. A gente vai passar o 4 para cima e o 5 para baixo, porque é inversamente proporcional em relação aos dias. Aí agora a gente vai mexer com as inscrições. Se as inscrições aumentam, os dias aumentam? Sim, porque para mais inscrição precisa de mais dias. Então as inscrições a gente vai manter do jeito que está, porque ela é diretamente proporcional.
Então, 16 em cima, 256 embaixo. E a gente transcreve aqui a parte que está com x. 4 sobre x. Antes da gente fazer essa conta, o ideal é simplificar para não ter que fazer muita conta. Então, a gente vai simplificar. A primeira parte vai ser dividir por 4 aqui essa fração. Por 4 em cima e embaixo. 16 por 4 é 4. 256 por 4 é 64. Então, ficou 4 por 64. Ainda dá para simplificar. A gente pode simplificar. De novo, a gente pode tentar aqui por 2, por exemplo. Então, a gente faz o 4 por 2, vai dar 2. 64 por 2 vai dar 32. Ainda dá para ir mais. A gente faz... Vamos pegar aqui esse 2, vai ficar 1. E aqui por 2 vai ficar 16. Então, só transcrevendo aqui, ficou 4 sobre 5 vezes 1 sobre 16 igual a 4 sobre x. Aqui, do jeito que ficou, ainda dá para simplificar o 16 aqui de baixo com 4 ali da outra fração. A gente divide por 4. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Vou jogar lá para cima para a gente continuar. Aí ficou 1 sobre 5. 1 sobre 5 vezes 1 sobre 4 igual a 4 sobre x. E aí agora a gente vai fazer a multiplicação. Vai multiplicar cruzado. Como lá em cima só tem 1, quando multiplicar por x vai ficar x mesmo. X igual. Aqui 5 vezes 4 é 20, vezes 4 lá em cima vai dar 80. Como a gente estava calculando em dias, né? Então, são 80 dias. Vou pôr aqui, 80 dias. Se são 80 dias, a nossa resposta vai ser letra B, entre 75 e 100 dias. Então, gabarito da questão 13, letra B. Vamos para a questão 14. Questão 14. Considere uma região administrativa do CRFMG que possuía um total de 10.000 inscritos no ano de 2020. Tratou-se que em 2021 o total de inscritos nessa região aumentou em 25% e que, em 2022, o aumento no número de inscritos foi de 26%. Com base nessas informações, após o levantamento do número de inscritos feito ao final do ano de 2022, quantos inscritos essa região administrativa possuía no total? Então, aqui ele fez 10.000 inscritos em 2020. Vamos anotar aqui. 2020 tinha 10.000. Depois, em 21, aumentou 25%. E em 22, aumenta mais 26%. E aí ele quer saber quantos são. Para a gente fazer uma conta aumentando 25%, a gente tem que multiplicar por 1,25. E depois, para aumentar mais 26, a gente multiplica de novo por 1,26. Esse 1 vai manter o 100% que já tinha, né? E a parte decimal vai aumentar o tanto que a gente está querendo. Como é multiplicação, não importa a ordem que a gente vai fazer. Então, a gente faria 10.000 vezes 1,25 vezes 1,26 e acharia o resultado. Mas é multiplicação, então eu vou fazer de um jeito mais fácil. Eu vou multiplicar primeiro 1,25 por 1,26 e depois eu vou só mexer com a vírgula. Já que é 10.000, é só andar com a vírgula 4 casas. Vai ficar mais fácil assim. Então vamos fazer essa conta. 1,25 vezes 1,26. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. 6 vezes 1, 6, com 1, 7.
Isso foi 6 vezes 125. 2 vezes 125 vai dar 250. E 1 vezes 125, 125. Aqui ficou errado, né? Tem que, cada parte da multiplicação, a gente vai colocar uma casa a mais para a esquerda. Então, 125. Aí a gente soma tudo e não esquece que foram 4 casas decimais. Aqui deu 17, aqui vai dar 5, aqui vai dar 1. Como são 4 casas decimais, 1, 2, 3, 4, a gente tem que colocar a vírgula bem aqui. Vai dar 1,5750. Só que a gente ainda tem que multiplicar por 10.000. Quando a gente multiplicar por 10.000, essa vírgula vai andar de volta aqui às 4 casas decimais. E aí vai ficar 15.750. 15.750 já é a nossa resposta, que vai dar pra gente a letra D. Aí não foi uma questão difícil, mas a gente precisava saber mexer com porcentagem e entender essa multiplicação. Então aqui a resposta é a letra D. Vamos para a questão 15. Questão 15. Um farmacêutico deseja obter uma mistura com 25% de amônia e 75% de água, em um recipiente cilíndrico cujo raio da base é 25 cm e sua altura é 50 cm. Assim, se o recipiente for completamente preenchido conforme a regra dada, a quantidade de litros de água que haverá a mais do que a de amônia ao final do processo pertence a qual dos intervalos a seguir. Então aqui a primeira coisa é a gente marcar o que a questão quer para a gente não confundir, porque poderia ter feito umas 5 perguntas diferentes. Quanto que ia ser de água, quanto que ia ser de amônia, quanto que... Tem um tanto de perguntas diferentes. Vamos marcar a pergunta que ele fez. Água a mais do que amônia. Então ele quer a quantidade a mais do que amônia. Agora vamos para interpretar aqui a questão. O lugar, o recipiente onde vai estar esse líquido é um cilindro. O cilindro é um prisma de base circular e, como ele não falou nada, a gente está pensando no cilindro reto. A base é circular e a altura forma 90 graus com a base. Ele não entrou em detalhes, então a gente vai pensar, né, essa altura, porque poderia ser um cilindro curvo assim, e aí mudaria um pouco, a altura ia ser menor. Mas não é isso, vamos pensar no cilindro reto. E aí ele disse que o raio, a gente vai precisar do raio para medir a área da base. Ele disse que o raio é 25 centímetros e ele falou de uma altura de 50 centímetros. E deu essa proporção para a gente, 25% de uma, 75% da outra. O que a gente precisa saber aqui? O volume de um cilindro é a área da base, vou pôr aqui, ó, volume é igual. Volume é igual a área da base vezes altura. Isso serve para qualquer prisma. Só que a nossa base é um círculo. Então a área de um círculo é igual a πr ao quadrado. Ele já falou aqui no exercício que é para usar o π igual a 3,14. Então vamos, o primeiro passo aqui vai ser achar a área dessa base. Então vou pôr aqui a área do círculo igual a πr ao quadrado. Aqui no nosso caso vai ser 3,14, o valor de π, vezes 25 ao quadrado. 25 ao quadrado é 25 vezes 25. 25 vezes 10, 250. Vezes 20, 500. Vezes 25 vai dar 750. Então vai ser igual a 3,14 vezes 750. Essa continha a gente tem que armar para conseguir fazer.
Então, vamos fazer aqui 750 vezes 3,14. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7, 28, com 2, 30. 1 vezes 750, 750. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. Com 1 que foi antes, 22. Aí aqui vai dar 0, 0, 5, 15, 3 e 2. Como a gente teve duas casas decimais, a vírgula fica aqui. Então, vai dar 2.355. 2.355 é a área da base. Então, vou pôr aqui 2.355. Como a gente estava trabalhando com raiz em centímetros, então aqui, como vai ser a área da base, vai ser centímetros quadrados. Isso é só a área da base. Agora, a gente tem que pensar na altura ali que vai ter dentro do cilindro, para a gente trabalhar o volume que vai ser. O volume vai depender da altura. A gente vai pegar a área da base, vai multiplicar pela altura, para a gente conseguir saber o volume que tem aqui dentro. Só que a gente tem a altura está aqui, altura H. E a gente sabe que 25% dela, ou seja, 1/4 dela, é de amônia. E o resto é de água. Então, aqui eu vou pôr AM de amônia e AG de água. Vamos imaginar que a amônia ficou toda embaixo e a água toda em cima. A gente teria 25% aqui da altura e 75% da altura. A gente vai regular essa quantidade pela altura que tiver dentro do cilindro. A gente já tem a área da base que vai servir. A gente pode imaginar que é um cilindro menor de amônia e um cilindro maior de água. E aí a gente volta para as continhas. Vou apagar esse lado aqui que eu estou usando de rascunho e a gente volta para as contas. O volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Só que a gente precisa ainda definir qual que vai ser essa altura. Ele disse que a altura é 50 centímetros. Mas essa é a altura completa. E aí ele falou que 25% é de amônia e 75% é de água. Vou pôr aqui 25% e 75%. Se fosse 100 centímetros, era fácil de fazer. Era só falar que era 25 centímetros e 75 centímetros. Só que é 50. Então, vai ser tudo pela metade. Na proporção, a gente vai ter só que dividir por 2. Então, 25% de 50 vai ser 12,5. E 75% de 50 vai ser 37,5. E aí, quando a gente somar os dois, volta a ser 50. Aí a gente pode agora calcular. A gente vai ter que calcular, né? Pelo menos um dos cilindros. Outra coisa que é interessante aqui a gente perceber. 25%, 25, vamos falar só de 25. 25 é 1/3 de 75. Se a gente conseguir entender, enxergar isso, facilita bastante a questão. Por quê? A gente pode achar um cilindro só, ou de água ou de amônia, e depois a gente multiplica ou divide por 3. Se a gente achar o de amônia, se a gente usar aqui o 12,5, a gente vai achar o de amônia. Para saber quanto que é o de água, é só multiplicar por 3. Se a gente usar o 37, a gente vai achar o maior, que é o de água. Para saber quanto que é o de amônia, a gente divide por 3. Então, isso aqui, ó, entender que 25 é 1/3 de 75, ajuda bastante. Porque senão a gente vai ter que calcular um, depois calcula o outro, depois faz um menos o outro, para chegar na resposta. Porque a pergunta quer quanto a mais que tem de água, quanto a mais comparado com a amônia.
Vamos fazer agora o volume do cilindro. Eu vou usar o 12,5 para a conta ficar mais fácil. O volume do cilindro vai ser igual à área da base vezes a altura. Aí nesse volume aqui eu vou calcular o volume do cilindro de amônia. Só os 25% que teria de amônia. Vai ser igual à área da base é a mesma, não muda, é o mesmo círculo. Então vai ser 2.355 centímetros quadrados vezes a altura. Eu vou usar a altura do cilindro menor, que é 12,5. Só lembrando que a área da base já está em centímetros quadrados e a altura está em centímetros. Quando a gente acabar de multiplicar tudo isso, a gente vai achar um valor em centímetros cúbicos. Então vamos fazer essa conta. É 2.355 vezes 12,5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 5, 25 de novo. Com 2, 27. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. Com 1, 11. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. 2 vezes 2, 4. E 1 vezes o que está lá em cima é só repetir o que está lá em cima. Lembrando que tem que começar na terceira casa aqui. Então, 5, 5, 3, 2. Agora soma tudo. Vai dar 5, 7, 8 mais 5 vai dar 13. 2, 9 com 5, 14, vai 1. 2, 6, 9 e 2. Como a gente tinha uma casa decimal, a vírgula fica aqui, com uma casa decimal. Então aqui, no final das contas, a gente chegou num volume para o cilindro de amônia de 29.437,5 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos porque a gente multiplicou centímetros quadrados por centímetro. Aí fica centímetro elevado a 2 vezes centímetro elevado a 1 vai dar centímetro elevado a 3. Tá certo, a gente está calculando o volume. Esse daqui é o volume de amônia. Só que a questão está pedindo em litros. E outra equivalência que a gente precisa saber é que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Não é igual a centímetros, é igual a decímetro cúbico. Na escala, depois de centímetro, vem decímetro. Como a gente está fazendo elevado ao cubo, para a gente transformar de um para o outro, a gente tem que andar 3 casas. Então, essa vírgula vai sair daqui, vai andar 3 casas e vai vir para cá. E aí, isso vai equivaler a dizer que a parte de amônia é 29 litros, 437 ml e meio. Porque aqui não vai ser mais centímetro cúbico. Na hora que eu tirei essa vírgula daqui e andei 3 casas para lá, isso agora está em decímetro cúbico, que é equivalente a litro. Cada um decímetro cúbico vale 1 litro. Então, a parte de amônia vai ser 29 litros, 437. Mais ou menos 29 litros e meio. E a parte de água vai ser o triplo disso. Como o exercício está pedindo aproximado, a gente não precisa fazer exatamente. Então, eu vou arredondar aqui, está 29,5, ou vou arredondar para 30, porque a questão deixa. Ela está colocando ali intervalos, aumentar meio litro aqui não vai atrapalhar. Então, aqui, a partir daqui, eu vou considerar que no cilindro tem aproximadamente 30 litros de amônia e de água é 3 vezes esse valor. Então, vai ter 90 litros
de água. Voltando à pergunta inicial, ele quer saber quanto a mais de água tem comparado com a amônia. Quantidade de litros de água que haverá a mais do que de amônia. Lendo lá no enunciado. É só fazer 90 vezes 30. 90 vezes 30 não, 90 menos 30. Eu pego a quantidade de água, que é 90, menos a de amônia, que é 30. Eu vou ter 60 litros de água a mais do que os litros de amônia. E aí, na hora que eu chego nesse resultado de 60 litros, eu posso marcar aqui a letra C. Que a letra C fala que vai ser entre 50 e 75. Ele está me dando ali uma margem de 25 litros de erro, né? A letra A vai de 0 a 25, a B vai de 25 a 50, a C vai de 50 a 75 e a D de 75 a 100. E a nossa resposta, como é 60, está aqui na letra C, entre 50 e 75. Como cada letra está dando essa diferença de 25 litros, esses meio litro que a gente arredondou aqui na parte de amônia e mais ou menos 1,5 litro que a gente arredondou na parte da água, não vai fazer a gente errar essa resposta. Então, o gabarito é mesmo letra C, aqui para a questão 15. E agora a gente volta na questão 12, que eu falei antes, que era a mais trabalhosa de fazer aqui nessa prova. A gente volta nela para terminar o raciocínio lógico dessa prova do CRF-MG. Ela vai usar aquela parte lá do começo de lógica, que a gente tem as proposições e os conectivos e as tabelas verdades. Olhando assim a princípio não parece que é isso, mas é bem isso que essa questão pede. Então vamos começar. Questão 12. Considere verdadeiras as seguintes proposições. Então aqui, importantíssimo, considerar verdadeiro. Se a gente vai considerar verdadeiro, quer dizer que toda a suposição aqui do enunciado é verdadeira. E para a gente conseguir entender isso, a gente tem que lembrar das tabelas verdades. Vamos ler a primeira. O farmacêutico não exerce a função. Ou, conectivo ou o profissional está inscrito no CRF. Quando a gente tem o conectivo ou, a gente precisa que pelo menos uma das proposições seja verdadeira. Para que tudo seja verdade, pelo menos uma das duas tem que ser. Então aqui, a gente tem o conectivo ou. A gente precisa, aqui a gente tem a primeira proposição e depois do ou a gente tem a segunda. Para que seja igual à verdade, que seja verdadeiro, a gente precisa de verdadeiro ou falso, ou se não, a gente precisa de falso ou verdadeiro, para que seja igual ao resultado verdadeiro. Então seria a primeira verdadeira ou a segunda falsa, isso é igual a verdadeiro. E a segunda parte aqui é a mesma coisa. Se a primeira for falsa ou a segunda verdadeira, o resultado é verdadeiro. Isso porque é o conectivo ou. Então a gente sabe que pelo menos uma dessas duas afirmações é verdadeira. Mas a gente não sabe qual das duas. Vamos para a segunda. A segunda fala: se o profissional não está inscrito no CRF, então o registro é válido. Aí aqui a gente tem então. No conectivo sim, então, só tem um caso que fica falso. No sim, então, a gente vai representar com a setinha. E aí a primeira proposição. No caso que fica falso, o único caso que fica falso, a primeira proposição teria que ser verdadeira. E aí vem o conectivo sim, então, e a segunda proposição falsa. Isso aqui ia ter um resultado falso. Qualquer outro jeito de colocar ia ser verdadeiro. Se fosse V, sim, então V. Se fosse F, sim, então V. Ou F, sim, então F, tudo ia ser verdadeiro. Só tem esse único caso aqui que dá falso. E agora vamos para a terceira. O farmacêutico exerce a função e o registro não é válido. Aí aqui, o conectivo é esse I aqui. Letra E.
conectivo é esse. Com esse conectivo, a gente vai representar ele por esse símbolo. Não, vou colocar como escrever o i mesmo para não confundir. Com esse conectivo, as duas afirmações têm que ser verdadeiras para o resultado dar verdadeiro. Então tem que ser verdadeiro e verdadeiro para ser igual a verdadeiro. Então, a gente chega à conclusão que a única certeza que a gente tem até agora é essa terceira parte. Como o conectivo e tem que ser verdade, as duas proposições, para dar verdadeiro, e aqui no começo ele fala, considere verdadeiro. Então a gente sabe que essa parte aqui, a terceira, tudo é verdade. Então o farmacêutico exerce a função, tá certo, é verdade, e o registro não é válido, é verdade. Por que a gente sabe? Porque é o conectivo e, o exercício falou que é para considerar verdadeiro, e com o conectivo e tem que ser verdadeiro e verdadeiro para ser verdade. Então a nossa primeira certeza é essa. Essas duas afirmações são verdadeiras. Agora a gente vai tentar mexer nas outras. Agora que a gente já sabe que o farmacêutico exerce a função é verdade e o registro não é válido é verdade, a gente vai tentar mexer nas outras. Então vamos voltar aqui para a primeira, vou chamar aqui ó, de primeira, aqui de segunda e essa aqui de terceira. A terceira a gente já conseguiu mexer com ela. Agora vamos voltar na primeira. A primeira fala, o farmacêutico não exerce a função. Só que lá na terceira, que a gente sabe que é tudo verdade, fala que o farmacêutico exerce a função. Então a primeira parte aqui a primeira parte do exercício a gente sabe que é falso. Então aqui quando fala que o farmacêutico não exerce a função, a gente sabe que é falso. Como no conectivo ou, eu expliquei lá no começo, pelo menos uma tem que ser verdade, para que seja verdadeiro, a gente volta no enunciado. O enunciado fala, considere que é verdade. E aí no ou, uma das duas tem que ser verdade, a gente já sabe que a primeira é falsa. Se a primeira é falsa, a segunda tem que ser verdade. Então, o profissional está inscrito no CRF é verdade. E agora a gente, vou colocar aqui, né? Profissional inscrito. É verdade. Agora a gente vai tentar mexer na segunda. A segunda é o conectivo sim, então eu expliquei aqui que para dar falso tem que ser V se então F, e aí dá falso. Qualquer outro jeito vai dar verdadeiro. Se for V se então V, F se então F, ou F se então V. Tudo dá verdadeiro. Só V se então F que dá falso. Aí na segunda a gente chega nela agora já sabendo que tudo na terceira é verdadeiro, que só a segunda parte da primeira é verdadeira, e aí a gente vai para a segunda. Ela começa, se o profissional não está inscrito no CRF, e a gente já descobriu lá na primeira que ele está inscrito. Então a gente sabe que essa primeira parte aqui da segunda é falsa, que fala que não está inscrito, e a gente sabe que ele está inscrito. Então a primeira parte é falsa. Se a primeira parte é falsa, vou voltar aqui, ó. Só fica falso se for V, se V então F. Se for F, se então V, ou ainda F, se então F, tudo isso é verdadeiro. Então a segunda parte aqui não vai dar nada pra gente, não vai dar certeza nenhuma. Porque a segunda parte aqui da segunda pode ser tanto verdadeiro quanto falso, que a segunda parte vai ser verdade, por causa do jeito que é construída a tabela verdade do conectivo sim então. Então a segunda aqui só dá dúvida pra gente, não vai dar nada de certo. A gente não vai poder usar ela na resolução do exercício. Agora a gente vai para as alternativas. Depois dessa análise toda, por isso que eu falei lá antes que essa questão era mais trabalhosa.
para conseguir fazer ela assim, tem que ter estudado a tabela verdade. E os conectivos e as proposições, senão não consegue fazer. Depois dessa análise toda, agora a gente vai para as alternativas. A letra A fala assim: se o farmacêutico exerce a função, então o registro é válido. A gente sabe que exercer a função é verdadeiro. E aqui a gente está usando um conectivo se então. Se então. A gente sabe que a primeira é verdadeira. Aí a segunda. Então o registro é válido. E a gente já viu aqui no começo, aqui na terceira parte, que o registro não é válido. Então essa segunda parte aqui da letra A é F, é falso. E a gente caiu naquele único caso que eu expliquei lá no começo, que dá falso, no conectivo se então. Se for a primeira verdadeira e a segunda falsa, vai dar falso. Então a letra A não serve pra gente, porque o resultado dela é falso. É o se então, a primeira verdadeira, a segunda falsa, vai dar falso. Letra A então está descartada. Não pode ser nossa resposta. Vamos agora para a letra B. Se o registro é válido, a gente já sabe que o registro não é válido, porque a terceira afirmação aqui, lá do enunciado, já mostrou pra gente que o registro não é válido. Então essa primeira parte aqui, se o registro é válido, é falsa. Aí continua na letra B. Então o farmacêutico não exerce a função. A gente sabe que, pela terceira parte do enunciado, que o farmacêutico exerce a função. É verdadeiro. Então quando fala, então o farmacêutico não exerce a função, aqui é falso. Só que, de novo, a gente está trabalhando aqui com o conectivo se, então. E no conectivo se, então, se for falso, se, então, falso, o resultado é verdadeiro. Eu tenho aqui, ó, que eu fiz essa anotação aqui pra gente antes. No se, então, se for falso, então, falso, o resultado disso aqui é verdadeiro. A única possibilidade de dar falso é se for V, se, então, F. Então, apesar de estar tudo falso, como é o conectivo se então, a letra B, no final das contas, vai ser verdadeira. E vai ser a nossa resposta. A proposição que é verdadeira é a letra B. Se o registro é válido, então o farmacêutico não exerce a função. A primeira parte é falsa, então a segunda parte é falsa também. E aí, juntando isso tudo, o resultado é verdadeiro. Confuso, né? Tem que estudar bem antes as tabelas verdade. Para esse exercício, a gente ia precisar da tabela verdade do conectivo e, do conectivo ou e do conectivo se, então. Ia precisar, assim, exaustivamente para a gente conseguir chegar na conclusão aqui de que a letra B que vai dar para a gente a resposta correta. Na hora da prova, chega a ser até maldade uma questão assim, né? Bom, aqui a gente acaba a prova de raciocínio lógico do CRF de Minas Gerais. Se você gostou do vídeo, está curtindo o canal, peço que curta o vídeo, se inscreva no canal e indique para amigos. Até o próximo vídeo.